Quadro Meu Condomínio tem solução, tirando as tuas dúvidas sobre horários para serviços de mudanças, obras e manutenções. Lucas, é comum, às vezes, você não conseguir, digamos, está fazendo a tua mudança, tem aquele horário, você não consegue, às vezes, fazer por completo no horário destinado, ou você não tem ideia do horário e sai pegando, principalmente do almoço, digamos, que a gente sabe que não é autorizado e incomoda bastante. E aí, o que fazer nesses casos, hein? Pois é, Thaís, por isso que é necessário que haja bom senso, né? Que se avise, de preferência com antecedência, a administração do condomínio para que não haja nenhum tipo de conflito, para que não haja nenhum tipo de desentendimento, né, na hora daquela mudança. Existem várias regras para isso, inclusive relacionadas ao próprio barulho que essa mudança pode provocar na hora que ela estiver acontecendo. Bom, para falar um pouquinho mais com a gente recebe mais uma vez no nosso quadro Meu Condomínio Tem Solução, a Luzia Moraes, que é síndica profissional, e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema tão delicado e um tema que a gente precisa entender bem melhor. Luzia, bom dia para você, obrigado bom dia. Mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Para começar, quais são os horários que podem acontecer essas mudanças e qual a importância, né, de se avisar a administração que elas vão acontecer? Bom, primeiro a gente precisa pontuar duas situações. Os prédios residenciais, né, e os comerciais. No residencial, a gente tem aquele horário padrão de 8 a meio-dia, para meio-dia, de meio-dia às 2 para e depois volta de 2 às 18, né? Esse é o padrão. Então, assim, a gente sempre tem que pensar também na questão de organização e planejamento, né? Então, assim, na hora de uma mudança, o condomínio ele precisa avisar com um pouco de antecedência. Olha, eu estou planejando a minha mudança para quinta-feira, né? Sábado, normalmente, é de 8 a meio-dia e muitas vezes não dá tempo de fazer a mudança por completa, né? Então, a gente não aconselha a mudança no sábado, porque ela acaba que ela vai se estender um pouco mais e às vezes incomoda os outros condôminos, né? Então, assim, tem que se planejar, tem que avisar a administração, olha, eu quero fazer na quinta-feira. Por quê? Porque às vezes, quando você não avisa, chega o caminhão da mudança, imagina, já tem uma outra mudança programada. Aí não consegue fazer. Aí você fica com aquele incômodo, pagando mais um dia de caminhão de mudança e os seus móveis todos dentro do caminhão de mudança. Então, organização, planejamento, para não ter nenhum tipo de incômodo, né? Tem a questão da segurança, né? O aviso com uma certa antecedência, ela garante, inclusive, que a administração ela possa saber quem que vai ter acesso ao prédio, né? Em relação aos funcionários, aquele trabalhador que vai chegar com o caminhão. Então, a boa administração, pelo menos é o que se espera, precisa saber quem vai entrar, pegar os documentos. É por aí o protocolo também, né? Com certeza, né? O condomínio ele precisa ter o controle total de quem entra nesse condomínio. Então, quando eu vou fazer minha mudança, eu preciso informar qual vai ser a empresa que vai entrar nesse condomínio, né? As pessoas que vão estar entrando para fazer essa mudança com RG, com CPF, tudo direitinho, para que tenha o controle, para que não saia nada do previsto. Pode fazer essa mudança em qualquer dia da semana? Hoje, por exemplo, no feriado, tem alguma restrição? Aí a gente tem que olhar a convenção, né? No geral, é de segunda a sábado, sábado até meio-dia. E feriado, não. Normalmente, a maioria das convenções, ela diz isso. Quando a convenção não diz nada sobre essa situação, provavelmente eu tenho a prerrogativa de poder fazer no feriado, né? O síndico não vai poder dizer assim, não pode no feriado, mas a convenção não diz isso. Então, ele tem a prerrogativa, né? Mas eu sempre digo, o importante é a gente ter o bom senso, né? No condomínio, na vida a gente precisa ter bom senso para fazer as coisas, né? Agora a gente fala sobre outro assunto também delicado, que é a questão do barulho, né, do som, provocados inclusive por obras. Não dá para fazer uma obra sem barulho, a gente sabe disso, mas é preciso também que se tenha também o bom senso nesse momento. Em que momento a administração do prédio e o condômino precisam conversar em relação a obras dentro desse espaço, para que não interfira, para que nenhuma das partes, né, os vizinhos sobretudo, não entrem em um desentendimento, em uma situação de atrito por conta disso? Então, obras em condomínio normalmente sempre tem alguns conflitos, né? Primeiro que quando eu vou fazer uma obra, eu preciso apresentar RT
e eu preciso apresentar esse projeto, né, do que vai ser feito nessa obra. Por quê? Porque condomínio eu estou lidando ali com toda uma massa condominial. Então, se eu faço algum tipo de obra que é ruim para a estrutura daquele condomínio, eu posso estar gerando insegurança e prejuízo para toda a massa condominial. Né? Então, assim, é preciso ter cuidado. A administração normalmente pede a RTI, pede o projeto dessa obra, ela analisa e ela faz a liberação. E aí a gente parte daquele mesmo princípio. Depois da liberação, quem é que vai estar entrando no seu apartamento para fazer a obra? Você precisa informar com nome, RG, CPF, para que o condomínio tenha o controle total. Horário de obra, 8 a meio-dia, para meio-dia, volta às 2 e de 2 às 18. Infelizmente, essa história do barulho no momento da obra é difícil, porque a gente tem aquela furadeira e realmente incomoda. A gente tem aquele negócio de bater o prego e realmente incomoda. Às vezes a pessoa está tirando o piso, realmente incomoda, mas assim, é uma prerrogativa que, se a pessoa está fazendo obra, realmente vai incomodar. E o condômino também, às vezes, ele tem que se colocar no lugar do outro, né? Eu já fiz a minha obra, eu também já incomodei. Então, assim, se não ultrapassar de uma forma absurda, se ele estiver dentro dos horários, ok. Agora, se realmente deu meio-dia, ele continua e as pessoas querem almoçar e querem dar aquela descansada depois do almoço, aí realmente não dá. Regra geral, né, é conhecer as regras, né, para não haver esse tipo de desentendimento. E você não pode alegar que desconhece a sua convenção e o seu regimento interno. Exatamente. Conversamos aqui então com Luzia Moraes, síndica profissional. Muito obrigado mais uma vez por sua participação no Meu Condomínio Tem Solução. Tá aí as informações, esperamos ter ajudado muita gente. Thaís. Obrigada, Lucas. Até daqui a pouco.